Pesadelos. Agora ping-pong. Então tem aí já um vídeo nosso chamado A Origem dos Pesadelos, Joilson de Assis. É um vídeo de mais de hora que eu falo sobre da onde vêm os pesadelos. Então eu quero fazer aqui para você um ping-pong. Primeiro, a origem dos pesadelos, né? Regina Cordeiro, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Primeiro, a origem dos pesadelos pode estar ligada a tempos e estações. Planetária, eu queria que alguém escrevesse, que eu vou mais rápido. Planetárias ou físicas. Sua. Então, assim, físicas. Que é física. Então, assim, a origem dos pesadelos pode estar ligado a tempos, estações, como agora do mês de outubro, as pessoas sonham muito com parentes que já morreram, muitos pesadelos. Esses pesadelos do mês de outubro, a maioria deles é medos, são medos interiorizados. Não quer dizer que não tenha revelações também, tá? Então, tempos e estações produzem pesadelos, sonhos, assim, terríveis. 2, lombrigas, infecções, tá? Podem causar pesadelos. Então, a lua, ela pode mexer com as lombrigas, e as lombrigas, cada lombriga é um chip de memória. Dentro de uma lombriga daquela, existe aí 200, 300 pessoas. As lombrigas são chips de memória, os vírus também, tá? Os germes também. Lembre-se que o esperma é um tipo de um germinário, um germe. E ele traz tantas informações. Quantos bibi, babá, bobó, quantos bilhões de informações tem um germe? Um espermatozoide, que nem é visto ao olho nu. O que você vê é o líquido seminal, mas o espermatozoide você não vê. E ele tem bibi, bilhões de informação. Então uma cândida, uma lombriga, aquela lombriga comprida, que fica metade dentro, a metade fora, aquilo é um chip de memória incrível. E a ciência já está usando lombrigas e vermes e vírus como chip de memória. Então uma coceira, uma cândida, uma herpes, pode trazer consigo informações de antepassados. E mediante o tempo, pode passar e gerar pesadelos. Então uma lombriga, quando ela começa a se reproduzir na barriga da pessoa, ela pode produzir pesadelos, tá? Então, tempos e estações. Segundo, lombrigas e infecções. Terceiro, mundo espiritual. Lembre-se, tem um vídeo que passa 1 hora explicando, tá? Mundo espiritual ativo. Espiritual ativo. O que é o mundo espiritual ativo? É quando alguém faz uma macumba, um feitiço, até quebra de feitiço, ele gera pesadelos. A pessoa faz um quebra de feitiço, sonha com um cachorro perseguindo a pessoa, é o cachorro que sempre esteve ali, mas agora ele se mostrou porque chegou o pastor para expulsar essa entidade. Então, o mundo espiritual, uma casa que a pessoa vai morar, tem casa que mora espíritos, tem pessoas que moram espíritos. Então, a pessoa se muda de casa e vai para uma casa onde tem muitos espíritos, então a pessoa começa a ter pesadelos. Mundo espiritual também está ligado a feitiços e macumbas, porque a macumba gera pesadelo, o feitiço gera pesadelo. Então, mundo espiritual ativo, até exorcizar gera pesadelos. Eu aconselho, quem quer que seja, que tiver problema espiritual, primeiro resolva o seu problema. Não vai ficar tentando expulsar o demônio dos outros, não, senão ele entra em você. Então, o mundo espiritual ativo, às vezes, gera pesadelos. Os espíritos, eles se manifestam em sonhos. Então, vamos lá. Primeiro, tempos e estações planetárias. Mês de agosto, mês de outubro. Mês de outubro, você sonha direto com os parentes.
Quase todo mundo sonha com mãe que já morreu, pai que já morreu, alguém que já morreu. Porque existem portais, né? E aí, lombrigas é o que mais tem. Quando a imunidade das pessoas foram diminuídas pelas abelhas, que também é lombriga, é uma infecção, as pessoas ficaram tendo mais pesadelos. A imunidade baixa produz pesadelos. Por quê? Aquelas lombrigas são como chips de memória e elas guardam informações tabajaras. E essas informações incluem situações de perigo dos seus hospedeiros. O germe, a lombriga e o fungo, eles têm uma característica, como o vírus também tem. Qual é a característica? Eles guardam informação dos seus hospedeiros. Então uma pessoa que é infectada por um vírus, quando esse vírus sai da pessoa e vai para outra, ele leva metade do DNA do cara. Aí se a outra pessoa é carregada, cheia de problema, aí essa outra pessoa tem muitos pesadelos. Entendeu? Infecções. As infecções, assim, genitária, em algum órgão, infecção no apêndice, na barriga, caganeira, alguma coisa assim desse tipo, produz pesadelos. Tá? A alimentação também produz pesadelo, mas se tem que ter alimentação e lombriga. Só a alimentação dá enfaixamento. O enfaixamento não gera pesadelo, mas a lombriga gera. Então, às vezes o cara está com muita lombriga, a lua está cheia, sim. Aí o quarto elemento é lua. Quarto elemento, lua. Lua. Então a lua, a nova, a cheia, a minguante, a crescente, ela exerce poderes sobre nós. A lua é como fosse o ponteiro de um relógio. Ela marca tempos e estações, segundo a Bíblia, que os luminares, que a lua é tida como luminar, segundo a Bíblia, ela diz como luminar. É para marcar tempos e estações. Então existem tempos e estações. Então essa lua, principalmente a lua cheia, entre a lua cheia e a lua nova, é um período fértil para imaginações, sonhos, pesadelos, inclusive contato com anjos ou demônios. Sucubo só ataca na lua nova e lua cheia. Entre lua nova e lua cheia, o sucubo ataca. Por que não ataca na minguante? Porque ele não ataca. A palavra lunática vem das pessoas que são influenciadas negativamente pela lua. Geralmente quem é mordido de cachorro. Às vezes o cachorro deu uma mordida na pessoa, não aconteceu nada, só que fica um vírus da baba do cachorro. Então quando vem uma lua, meu amigo, esse cara bate na mulher, apanha, dá murro, quer brigar, quer se matar, quer matar alguém. O fungo, na lua, ele se mostra mais forte. Então o nome lunático vem de lua, porque na lua as mulheres parem. Pronto, hoje mesmo eu estou com uma foto aqui de uma menina linda que nasceu agora na lua. A criança pare, o pinto sai melhor do ovo. Então a lua influencia direto. Mas essa lua não é negativa, ela é uma potenciação. Então ela potencializa as coisas. Amor, ela potencializa, o cara só fala... E também o ódio. No ódio a pessoa vai se danar, vai se lascar. E a influência externa. Por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um gato, por um cachorro, aquela baba do gato e do cachorro, ela tem informações do gato e do cachorro. É como se ela tivesse tomado uma injeção de cachorro. Então quando vem a lua, briga, a confusão é grande. Eu vou dizer uma coisa tão simples, que a maioria das pessoas que são influenciadas pela lua já foram mordidas por cachorro. Mas é uma raiva tão grande que eles, quando não conseguem bater em ninguém, eles dão a cabeça na parede. Eu conheci um homem que quebrou a mão. Ele ficou tão doido, que ele veio de bater na mulher, bater em ninguém, ele não quis bater, que ele ia preso, então ele deu um murro na parede até quebrar a mão. Quer dizer, o cara fazer uma coisa dessa, ele tem que estar sob influência de alguma coisa. Ou espírito, ou vermes. Então, quando a pessoa é mordida pelo cachorro, ele passa a ter o DNA do cachorro. Não, mas só se tiver a raiva. Não, a raiva já é o extremo. A raiva é um vírus extremista. Mas existem outros que vão para a corrente sanguínea e ficam lá para sempre.
Tudo que vem do cachorro fica para sempre na pessoa. Tudo, esperma, sangue, verme. O verme do cachorro não fica na barriga das pessoas. Onde é que o verme do cachorro fica? Aí às vezes a pessoa morre, aí tem um vira-lata velho amarrado numa corda, mas o cara morreu do coração por causa do vira-lata. O verme do cachorro fica no sangue e na veia. A lombriga do cachorro, ele não fica na barriga. Ela é perigosa, ela fica na veia, ela tem quase 100 metros. E aí ela vai aumentando, aumentando, e a veia vai diminuindo, 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 e aí a pressão sobe. Por isso que Faraó dizia que todos os problemas dos homens vinham de vírus e bactérias. Faraó odiava vírus e bactérias. Então assim, do jeito que tem o elefantíase, a elefantíase hoje está sendo curada através de ozônio. Mas o que é a elefantíase? A elefantíase é o verme do cachorro na perna. Aí o que acontece com o verme do cachorro na perna? Ele cresce nas veias da perna. E com isso, a circulação da perna é comprometida e incha. E acaba a pessoa perdendo a perna. O nome elefantíase vem de elefante, porque a perna da pessoa fica parecendo um elefante. E é produzido por quê? Pelo verme do cachorro. Mas se esse verme do cachorro der no coração, lascou. Incha o coração fica tabuk, tebuk, latabuk, bakbuk. O verme do cachorro é perigosíssimo. E ninguém está livre disso. O cara vai entrando em casa e pisa numa merda de um cachorro. Como a imunidade do ser humano está fraca, então essa verme ela é comprida como se fosse uma linha. O elefantíase é dado pelo germe do cachorro que picou, que foi picado pelo mosquito calazar. O mosquito chupa o verme do cachorro e sopra dentro do pé. Aí dá elefantíase. Os demais vermes que entram pela unha, pela boca ou por qualquer outro lugar, vai para o coração e as veias. Muitos derrames cerebrais, eles são dados pelo verme do cachorro. Por quê? Pesquise no Google, o verme do cachorro não cresce na barriga. O verme do cachorro cresce nas veias. E do jeito que o verme do cachorro faz o elefantíase, ele faz o coração inchar, ele faz o pâncreas inchar. Por quê? Porque eles ficam nas veias, eles se alimentam de sangue. Olha! Se ficasse na bunda da gente era até bom, né? Tem muito espaço, mas fica não. O único verme que fica na bunda é do gato. O gato fica no boiga. Boiga? Boiga é uma região em inglês, grego. Grego? Região do boiga. Vige! Mas como você não sabe falar em grego, eu vou explicar. A região do intestino delgago. Delgago? Delcago, mais conhecido no original grego, boiga. E aí o verme do gato ele pode produzir problemas mentais e também hemorroia. E a hemorroia. Por que o verme do gato produz hemorroia? Porque ele fica picando o boiga. Aí o boiga fica cheio de buraquinho. Aí as veias dilatam e vira veias dilatadas. O ozônio resolve isso, é só meter ozônio. Porque é o seguinte, às vezes eu estou aqui falando e falo palavras gregas. Aí se você não entendeu, você tem que estudar grego, tá? O importante é falar grego, menino. Estuda grego. Gostei, pastor, desse nome. Olha. Sim, então pesadelos podem ser produzidos por fungos. Quem tem cândida, herpes produz muito pesadelo. Mas pastor, o que tem a ver a herpes lá embaixo com a cabeça lá de cima? É porque a herpes dá no sangue. Herpes cândida não é no órgão genital. A herpes e a cândida é no sangue. Agora ele ataca o órgão genital. Então aí produz pesadelo. Cara, não, Tonhão, não. Tive um pesadelo. Olha! Então vermes e fungos produzem pesadelos. Espíritos e lugares com espíritos produzem pesadelos. Entendeu? Macumba e feitiço produz pesadelos. Inflamação, às vezes a mulher tem inflamação
uterina, ou num dedo, em qualquer coisa, então produz pesadelos. Sífilis também, deixa a pessoa doida com problemas mentais, sim. Porque o sífilis não é no lugar, é no sangue. Valeu pela participação, Juliana Aju, diretamente da Arábia Saudita. Olha, então obrigado, viu, pela participação. Então, assim, os vermes, a maioria deles não é no órgão. A pessoa com cândida não consegue nem mijar, fica vermelho em carne pura. Aí o cara pensa que é só no órgão. Não, é no sangue. Então, se o cara passar uma pomadinha em cima do órgão, é para proteger aquele órgão por enquanto, mas está no sangue. E o sífilis principalmente. O sífilis, antigamente, eu não sei hoje, pegava até a terceira geração. Produzia problemas mentais, doenças mentais, tanto em quem tem como nos filhos, tá? E produz pesadelos. Pronto, então a Lua, já falei que a Lua ela mexe com o nosso interior e ela abre portais para nós. Então a Lua se tem muito pesadelo. Agora em outubro, eu falei agorinha sobre o mês de outubro, os portais são abertos para os mortos. Então o mundo dos mortos interage muito com o mundo dos vivos, muito mesmo. Os pesadelos poderão ser verdades ou mentiras. Mentiras como assim? Medos. Olha aqui, os pesadelos, verdades ou mentiras. Ou seja, você tem um medo, aí no pesadelo você manifesta esse medo. Então isso é um menos, né? É um menos, é uma exteriorização daquilo que está interior. Mas também, muitos pesadelos são avisos. Então, para você, na via das dúvidas, você quebra. Veja aí no nosso canal como fazer o sonho ruim deixar de acontecer, tá? Não conte seus pesadelos para ninguém, assim, que tenha raiva de você, porque eles vão ganhar força, tá? Não conte os seus pesadelos para ninguém, a não ser um pastor ou uma turma que não se ligue muito em você, mas se você for contar para sua sogra, seu marido e tal, tudo depende de tudo. Você pode contar para alguém que não tenha boa vontade com você e ela vai rezar, ela vai orar para que isso aconteça, tá? Nem todo pesadelo é mentira, tá? E nem todo pesadelo ele é aviso. Às vezes o pesadelo é apenas uma exteriorização de medos. E às vezes o pesadelo é um aviso, sim, tá? O nome pesadelos, sonhos pesados. Sonhos pesados. Veja aí também no nosso canal o que faz 7 características, o que faz um sonho ser forte ou não. Então existem 7 características que fazem um sonho ser forte. Uma delas é dor no local, outra é ao amanhecer o dia. O sonho ao amanhecer o dia, ele é muito forte. Repreenda antes que você esqueça. Está repreendido em nome de Jesus, que às vezes você esquece. Para não esquecer do sonho, pense nele antes de botar o pé no chão. E dê um tempinho para mijar. Mijou, esqueceu. Porque se o sonho estiver ligado aos rins, cada sonho é ligado a um órgão. Às vezes é ligado ao fígado, que mais produz sonhos. Às vezes é ligado aos rins. Os sonhos estão ligados também a órgãos. Veja aí, Origem dos Sonhos, Joilson de Assis. Para você não esquecer, mas antes de você esquecer, você diz: está repreendido em nome de Jesus, passe longe de mim todo sonho ruim. Recapitule o sonho para depois botar o pé no chão. Porque quando você bota os 2 pés no chão, fecha o circuito. Com um pé não fecha, mas com os 2 fecha. Por isso que quando está eletrificado o chão, os enfermeiros e médicos mandam pular com um pé só. Porque se abrir as pernas, morre na hora. Então, vamos dizer, um fio cai num local, aí aquele local fica com 300 milhões de volts. Se o cara descer do carro com um pé, não morre. Mas ele não pode pegar no carro. Se ele pegar na lata do carro e botar o pé no chão, ele morre. Então ele tem que botar um pé no chão e sair pulando que nem o Saci Pererê. Se ele botar os 2 pés no chão, ele morre na hora. Porque os 2 fecham o circuito. Mas se os 2 pés estiverem juntos, não. Se os 2 pés estiverem abertos, fecha. Entendeu? Então a descarga
entra uma fêmea por um lado e um macho por outro e estoura a cabeça do cara. Bzzz. Mas se o cara sair pulando, não pega, porque é um pé só. Ok? Então, assim, períodos. Aí tem períodos de agosto, que a pessoa sonha muito. Período da quaresma, sonha muito. E período de outubro, final de outubro até novembro. É um período muito espiritualista, tá? Geralmente esse período aí, todo mundo sonha com quem já morreu. Todo mundo. Eu estou dizendo, eu tô olhando nos teus olhos e estou dizendo, é todo mundo. Até aqueles que não dizem ou esquecem. Todo mundo sonha com a mãe, com um tio, com um avô, com alguma coisa assim. Porque o portal dos mortos está aberto. Pesadelos constantes pode mostrar sinais de macumba, feitiço. E pode mostrar também que existe alguma coisa errada na sua casa. Um objeto, uma boneca, um boneco. Então, os pesadelos constantes é um mau sinal. Entendeu? Pesadelo todo mundo tem, de vez em quando todo mundo tem. Para se livrar do pesadelo, molhe a coluna, principalmente a nuca, e lave os pés ao dormir. Mas dependendo da lua e do mês, isso não funciona, porque depende da força. Tá bom? Como evitar pesadelos? Colocando objetos sagrados em casa, mudando a posição dos móveis e da cama dentro do quarto, se benzendo antes de dormir, olhando para a lua e pedindo bênção à lua, utilizando vermíferos, porque os vermes, eles influenciam muito grande os pesadelos das pessoas. Se tiver alguma pergunta sobre pesadelo, por favor, faça agora. Nós estamos ao vivo, tá? Então, se você tiver alguma pergunta sobre pesadelo, né? O que eu devo fazer para o pesadelo? Em primeiro lugar, é orar para não acontecer. Que pode ser apenas uma manifestação de medo, de lombriga, mas pode ser uma realidade. Ok? O seu pesadelo não tá aparecendo, não. Os sonhos mais fortes são aqueles que você sente dor no local, ao amanhecer o dia. Você sonhou levando uma lapada na mão, aí sonha com a mão inchada. E acorda com a mão doendo e inchada. Então são sonhos repetidos. Se for 2 vezes é muito forte, se for 3 vezes é mais forte ainda. Eu tenho pesadelos todos os dias, então tem alguma coisa errada. A pessoa não pode ter pesadelos todos os dias, senão enlouquece. Tá errado. Vamos mudar a posição, mudar a alimentação e fazer o jejum da sexta-feira. Qual é o jejum da sexta-feira? É o jejum de você não comer nada morto. Tá? Então, assim, na sexta-feira você só deve comer ovo, mas não pode comer a galinha. Você pode comer um pão de alho, pode comer qualquer coisa que não seja morto. Tá? Aí você come um feijãozinho com arroz, tá entendendo? É o jejum da sexta-feira, que é para proteção dos espíritos. A pessoa que tem pesadelo constante é como uma pessoa que tem febre constante, tem alguma coisa errada. Então tem que ver o que está havendo. Então cada caso é um caso, né? Então assim, para que você viva bem no astral, você pode achar a posição melhor de você dormir. Mas de vez em quando é bom você mudar a posição da cama. E quando você mudar a posição da cama, siga sempre a ordem do relógio. Sempre a ordem do relógio. Tem um objeto sagrado na sua cama, que é uma Bíblia. Evita espelhos, entendeu? A cama é um palco, um palco onde acontece coisas boas. Você passa metade da sua vida dormindo. Então dormir é muito bom. Peça a Deus para ter bons sonhos. Você já pediu? Se não pediu, peça. Deus, que eu tenha bons sonhos e que os sonhos me ensinem. Eu faço constantemente essa oração e quando eu me acordo, tem hora que eu acordo com uma ideia na cabeça. Essa dos gigantes aí, que eu fiz a palestra dos gigantes, foi um sonho que eu tive. Então, assim, você pode fazer boas viagens astrais, peça para Deus dar um bom sono a você, né? Fale com sua cabeça, fale com seu corpo. Você pode falar na frente de um espelho ou pode tocar neles. É o mistério do toque. Depois eu explico, mas tem aí no nosso canal o mistério da tapa. Da tapinha. A energização pela tapa. Quando for dormir, evite comer muito.
E evite comer coisas pesadas. Eu sei que tem culturas que, pronto, aqui no Nordeste a gente costuma comer coisa pesada de noite, mocotó, rabada, né? Mas também coisa muito fraca, pão, todinho, essas coisas são muito fracas. Então é bom que você coma coisas boas, mas não tão fortes, tá? Durante a noite. Ok? Orar um Pai Nosso, se benzer, ajuda bastante. Se tiver pesadelos constantes, pode ser sinal que alguém está fazendo macumba para você, feitiço. Ou oração contrária, que a igreja também faz oração contrária. Então, as pessoas que têm pesadelos constantes têm que saber o que é. Mas pode também colocar o pé na bacia da água fria antes de dormir. Ou lavar seus pés à noite, antes de dormir. Os judeus faziam isso direto. O peixe é ótimo. Aí tem que ver que é o tipo de peixe. Tem uns peixes que têm um sangue muito ruim. Peixe muito predador, né? Então, assim, caldinho de peixe com arroz, uma coisinha boa, muito leve. Isso vai deixar seu organismo bem leve. E pode ser algum objeto na sua casa, que às vezes basta você colocar um objeto na sua casa e os pesadelos vêm. Chama objetos batizados. Objetos batizados. E está na Bíblia. Aonde é que está na Bíblia um objeto batizado? Na Bíblia tem um objeto batizado do bem e um objeto batizado do mal. Objetos batizados dão sonho. Quer que eu revele mistério? Vai, pastor, vai, pastor! Eu vou espremer aqui. Esprema. Aonde é que está na Bíblia objetos batizados? Isso é coisa de místico? Eu não sou místico, não. Eu sou um teólogozão todo cheio de briba, de bribão. Quem é que quer? Quem é que quer? Os objetos, eles poderão interagir conosco. E se eles forem batizados para o mal, interagirão para o mal. Se eles forem batizados para o bem, então interagirão com você para o bem. Encontramos na Bíblia 2 grandes objetos, um do mal e outro do bem. Inclusive, um do bem é a mesma coisa do mal. Mas vou dizer 3 objetos. Primeiro, o do mal. É a capa de Acã. A capa de Acã era uma capa sacerdotal de Baal Peor. Ou seja, aquela capa sacerdotal, ela foi muito batizada com sangue de cri-cri. Quando Baal Peor pedia as cri-cri. Era. Então aquela capa era uma capa maldita. Ela foi escondida por um judeu e por causa daquela capa morreram em torno de 20 mil judeus. Em Ai, eles venceram Jericó, que era 10 vezes maior do que Ai. Ai era tamanho de um ovo. E então só por causa daquela capa, um objeto maldito, Israel morreu quase 30 mil homens num dia só. Isso é misticismo ou é Bíblia? É Bíblia. Aí vamos para outra capa, capa de Elias. Objeto sagrado. Então era um objeto benzido sagrado. A capa de Elias curava as pessoas. A capa de Elias sarou o rio. A capa de Elias curou pessoas, ressuscitou mortos. A capa de Elias, objeto sagrado. Mas tinha um outro objeto sagrado que quem tocava nela podia morrer ou ficar rico. Onde é que está na Bíblia isso? Um objeto sagrado. Quem tocava nela ou ficava rico ou morria. O inimigo tocou, se lascou. Os judeus tocou, se ferrou. Golias tocou e não morreu. E ela produziu até hemorroidas. Eita! A Arca da Aliança. Obrigado, Augusta. Cláudia, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um dos maiores mistérios, foi encontrado por... A Arca da Aliança é o seguinte, o judeu tocou, morreu, eletrocutado. O gigante tocou e não morreu. Foi. Deus está... Por quê? O que foi que houve? O cara lá, a Arca da Aliança ia caindo, o cara botou a mão e... morreu. Golias matou os sacerdotes, que eram 4, matou mais de 10.
Pegou a Arca da Aliança, o bicho era tão forte que ele pegou sozinho, era para 4 homens pegar, ele pegou sozinho, botou nas costas e levou para casa. E Don't morreu, não morreu não, velho. A Bíblia tem mistério, não tem? Por isso que eu digo, vamos conversar sobre mistério, olha o misterão aí. O pobre do judeuzinho foi lá proteger a Arca da Aliança, morreu. Não, porque Deus é radical, e por que Deus não matou Golias? Ah, tem alguma coisa errada aí. Você pega e pergunta para um teólogo, por que Deus matou o judeu? Essa capa é a capa de Adão, capa de Jesus, capa de Adão e Eva. Veja aí, mistério da capa, Joilson de Assis. E aí, bem, a Arca da Aliança ia cair dentro de um buraco, o cara botou a mão para a Arca da Aliança não cair e foi eletrocutado. Lá na frente, Golias pegou os sacerdotes, matou os soldados, porque a ideia era, vamos botar a arca para todo mundo ter medo. Só que eles não tiveram medo, é aquele negócio de puxar a arma, né? Puxa a arma pro cara ter medo, aí o cara puxa, vai ter que atirar, porque o cara vem para cima com tudo. Então, quando eles levaram a Arca da Aliança, eles disseram, Golias vai ter medo. Mas Golias não teve medo, Golias foi para cima. Eita, pílula, foi. E aí o Golias atacou os soldados que estavam protegendo a Arca da Aliança. Gostou do Elias? Gostou? Do Golias? É, Golias, tá? Pastor, diga, irmão, diga. Arruma um Golias desse. Eita, gostou do Golias, não foi? Ele é grandão, né? Eu vou cantar aquela música. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. Só gosto de Golias, só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu para me criar, me levou para uma cidade com nome Campina Grande. Olha, nossa querida Elba Ramalho. Eu sou pequenininha, mas eu gosto de Golias, eu gosto de Golias, eu gosto de Golias. O bicho é grande, é fortão, é cavalo, eu gosto de Golias. Eu quero casar com Golias. Calma, mulher, calma. Você quer casar, mas fique calma, tá? Por favor. Pastor, por favor, qual é a oração que eu faço para conseguir Golias? Calma! Golias era casado, tá? Fique na sua. Golias matou os sacerdotes. Ai, eu tô toda arrepiada, pastor. Calma, mulher. Eu tô falando aí da arca, né, do Golias. Aí o Golias... Tome, sacerdote! Arrancou a cabeça de um, puxou as tripas do outro. Vixe Maria, o bicho era violento, era. Ataquem Golias! Golias, vá pra Liril. Liril é um lugar perto de Xangri-Lá. Vá para Liril. Olha, isso é no grego original antigo, né? Vá para Liril! Matou tudinho. O sacerdote, tô morrendo. Eita! E aí ele olhou, viu a arca toda de ouro. Pegou a arca. A arca tinha uns 300 quilos. Esse cara era forte demais, velho. Era. Toda em ouro. Um saco de cimento é 50 quilos. Então a Arca da Aliança varia de vara. Vamos botar no mínimo 150 quilos, 200 quilos. A Arca da Aliança. Olha ali. Botou nas... E levou e chegou lá no lugar dele, lá dos amigos dele, e disse, eu peguei a Arca da Aliança. Aí os caras, muito bem, Golias, parabéns, Golias. Bote lá entre os deuses, nossos deuses. Aí ficou Baal Peor, Baal da Baixa da Égua, e aí a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança é viva. Aí a Arca da Aliança, quando olhou, viu Baal de um lado, Baal do outro, a Arca da Aliança derrubou a estátua de Baal. Eita! Aí o cara, que barulho é esse? Mas que barulho é esse? Menino, que barulho é esse? Vai lá olhar o que foi que houve. Chegou, Baal estava no chão. Levante, Baal, nosso Deus supremo. Aí levantaram Baal. Vamos tomar cerveja, porque os medianitas tomavam muita cerveja. A cerveja é medianita, sabia?
Bem, a maior produtora de cerveja do mundo é a igreja. Mas a igreja aprendeu com os medianitas. Os medianitas, filisteus, eles tomavam cerveja. E os judeus tomavam vinho. E os brasileiros, cachaça. Epa! Tomando cerveja, aquela levadura, né? Levadura de cevada. E aí, de novo. O que vai que houve? Olha lá, o que houve de novo? Quando ele leva Baal no chão de novo. E eles levantaram Baal. Vamos botar Baal aqui mais distante, bora? Já desconfiaram, né? Mas o objeto sagrado tem vida própria. Então, Golias, porque não sei o que lá, eu matei todos os sacerdotes. Ai, tô com uma coceirinha. Coceirinha? Ai, aonde? No âmago. Vigi, eu também tô com uma coceirinha aqui no âmago. Vigi. Vamos tomar cerveja. Ai, que foi, rapaz? Eu acho que é isso. Eu acho que é lombriga, que eu tô com uma coceirinha no âmago. Golias, ninguém mexe no meu âmago, mas eu tô com uma coceirinha danada. Vigi, lasqueira, velho. A Arca da Aliança deu hemorroia neles. Foi. A Arca da Aliança não matou os medianitas, nem os filisteus, mas deu hemorroia neles. Virgem Maria, que coceira danada! Ai, arruma um sabugue de milho. Sabugue? Que é em francês, sabugue. Sabia não? Não. Porta é porter. Aprenda a falar francês, menina. É tão importante, né? Porta é porter. Pastor é pastorrer. Ora, orra. Algumas horas depois. É aula de francês? Aprendam francês. E aí, os caras, Virgem Maria, que coceira da pílula, velho. Deixa eu coçar, Golias. Vai coçar a mãe. Eu aqui não vai coçar, velho. Quer lá, rapaz. Virgem. E eles ficaram com hemorroia. Hemorroia? Virgem Maria não matou. A Arca da Aliança não matou nenhum filisteu. E também ela não matou nenhum filisteu, nem aquele pessoal matou não. Mas deu uma hemorroia danada, viu? Os caras, bom pra hemorroia chá de assento, né? Esquenta a bacia d'água aí, Maria, que eu vou sentar. Ai, que coceira. Todo mundo sentado na bacia. Vigi, um dizia, não, tem que ser água quente. Outro dizia, não, água fria. Tem que passar baibosa. Passa sabugo. Virgem Maria tá sangrando, meu pai. Eita, todo mundo com hemorroia. Foi. Aí foi aonde Samuel morreu. Os caras, Samuel! Aí Samuel era gordão, Samuel tinha quase 180 quilos, né? Aí Samuel, diga! Arca da Aliança, Samuel! Os filisteus pegaram a Arca da Aliança! Aí Samuel teve um medo tão grande, assim, um treco-treco tão grande, que virou para trás e bateu a cabeça e morreu. Foi o nosso querido Samuel, da Bíblia. E agora? Como é que nós vamos tirar a Arca da Aliança dos caras? Eu não sei. Samuel morreu, enterraram Samuel. Rapaz, foi um chororô danado. Foi. E os filisteus um coçando a hemorroia do outro. Virgem Maria! Porque às vezes o cara cansava de coçar e pedia pros amigos coçar. Eita, as mulheres, os homens, tudinho. Virgem Maria, velho. Deu hemorroia. Você sabe que uma das características de radiação é hemorroia, sabia? A hemorroia é dilatação de veia. A dilatação de veia, ela é feita através de vermes, força excessiva, e o cara pega um peso e... aí a bicha é chamada hemorroia de botão. E a outra é irradiação atômica. E as pessoas que trabalham tirando o xerox dos outros, como é o nome daquele pessoal que bota o negócio assim, se esconde atrás, para tirar xerox da pessoa, como é o nome? Eles dizem, não tem problema não, é só um raio-x. É raio-x. Aí diz, ei, não tem problema não, você fica deitado aí, é só um raio-x. Aí se esconde dentro de um buraco, parece um bunker atômico. Bota uma roupa de chumbo. Aí, atenção!
É um! E o cara olhando assim, é apenas um raio-x, não se preocupe. É 2, preparem-se. Olha, e o cara, oxê, diz e não faz mal porque você não tá aqui. E os caras escondidos lá no bunker, 3, tirem. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se preocupe, isso não faz mal a ninguém. Não faz uma ova. Ave Maria. Os cabas se escondem. Quem já tirou o raio-x aqui? Os cabas se escondem, velho, atrás de um bunker. A gente vai tirar o raio-x seu, tá? E o que é um raio-x? É uma radiação atômica. Aí a radiação atômica, quem tem curso aí de atômicos, ela delata as veias. A radiação atômica, muitos caminhoneiros antigamente tinham problema de próstata e de hemorroida, porque ficava sentado, né? Mas também era o alternador do caminhão cuspindo energia para tudo que é canto. O alternador do caminhão velho. Então o cara do raio-x diz, calma, fique calmo, isso é apenas um raio-x, tá? Aí bota numa sala, só o cara em cima de uma mesa, aí bota um equipamento enorme em cima do cara, parece um canhão. Aí chega aquela enfermeira bem bonitinha, bom dia. O cara, bom dia, nós vamos tirar o raio-x do senhor, tá? Certo, tá bom, não se preocupe, é apenas um raio-x, não faz mal uma formiga. Tá. Aí os cabas tudo se escondendo atrás de uma parede, tudo assim, tem uma parede, né, um bunker, e tem um tipo assim de uma divisória de chumbo, uma divisória, como fosse uma divisória assim, uma porta. Aí a enfermeira tão bonitinha, o senhor, eu acho que eu conheço o senhor. Acho que é da internet. E é porque um dia eu sonhei com um lobisomem me pegando. Foi. O senhor pode interpretar esse sonho? Depois nós interpreta, tá? Você gostou do lobisomem? Eu gostei demais. Vige, esse lobisomem é primo do gato preto do rabão. Vige, e aí a enfermeira toda bonitona, você deitado, claro que você não vai olhar para nada dela, né? Que ela fica tudo na sua cara assim, passando na sua nariz assim, e ela esfregando lá uma lâmpada, um negócio. E os peitos em cima do cara. Mas claro que você é um homem de Deus, você não vai olhar para essas coisas, né? Deus me livre. E aí eu tô ajeitando aqui a lâmpada, tá certo. O senhor pode me interpretar esse sonho do lobisomem? E aí o lobisomem atacava a senhora? Atacava. Vigi! Mas esprema mais esse negócio aqui, como é o nome? É o parafuso. Tá certo, mesmo em cima do meu nariz. Eita! Aí de repente ela, vai ter que tirar a xerox, vai ter que tirar o rachiba. Tchau. Ela sai correndo desesperada, tal. Aí já bota um colete à prova de bala, bota um colete de chumbo. Ave Maria! E o cara já fica olhando. E o cara lá olhando atrás do colete, calma, nada vai acontecer. Isso é totalmente normal, isso não faz mal a ninguém. E o cara olhando, a enfermeira, Ave Maria, aí cobre os peitos dela com aquele negócio de chumbo, aí bota um negócio de chumbo nas costas, bota outro na bunda, bota outro na virilha, Virgem Maria! E ela dá uma carreira para dentro de um bunker que tem um vidro bem pequenininho, desse tamanho o vidro, e tem uma parede de chumbo. E a parede desse quarto tem quase 3 palmos, velho. O cara observa tudo, 3 palmos a parede, velho. Oxi, que parede grossa da pílula. É que a parede tem chumbo, né? Eita! E aí, ela se esconde, não? Ela se esconde atrás de um bunker, junto com o enfermeirão grandão bonitão. Ela se esconde. Fique calmo, tá? Não vai acontecer nada. Isso é totalmente normal. Isso não faz mal a nenhuma formiga, cara. Não faz não, Virgem Maria. Aí ela aperta um botão, fecha a porta, tranca a porta, outra porta, 2 portas, velho! Ave Maria, socorro! Me tire daqui! Socorro! Aí ela aperta um botão, a máquina vai... Aí a máquina começa a se mexer sozinho. Será que ela vai me transportar para o futuro ou para o passado? Essa máquina vai me entregar em partículas subatômicas e vai me enviar para Júpiter. Ave Maria! E a enfermeira, fique calmo, no microfone, que é o microfone. Fique calmo, tá? Seu Joilson, não faz mal a ninguém, tá? Venha pra cá. E aí a máquina começa a mexer, um canhão desse tamanho, ela vai... Ave Maria, meu Deus, a minha alma a ti pertence, Jesus. Epa, não se mexa, tá? Não se mexa. Ela pelo microfone. Atenção, senhor Joilson,
Não se mexa, tá? É apenas uma xerox, tá? Totalmente normal. Virgem Maria, o senhor não tem nada no bolso, não. Ah, eu tenho uma moeda. Parem, parem! Aí ela sai, abre o bunker, 2 portas, sai de novo. O senhor disse que não tinha nada? Eu tenho uma moeda da sorte que eu carrego aqui. Ai, me dê essa moeda. Não pode, não pode. Ah, eu não sabia. Tome. Pronto, tem mais alguma coisa? Assim, tem que ser grande. Não, mas de ferro, né? De ferro é? Não, não é de ferro, tá bom. Tchau, seu Joilson, fica aí, tá? Olha, aí ela corre de novo, toda empacotada, parece um lutador do Vietnã, cheio de coisa, de armadura, de chumbo, se esconde dentro do quarto onde tá lá o enfermeiro Tonhão com ela, e aí ela bota um chapéu de chumbo, fecha as 2 portas novamente e fala pelo microfone. Fique calmo que eu vou reiniciar o processo. Calma, o senhor está muito nervoso. Ave Maria, crê em Deus Padre, isso é uma máquina extraterrestre, vai me abduzir para outro plano terrestrial. Virgem Maria, que drama da pílula, velho. E aí, ela diz, calma, senhor Joilson, vamos começar o processo, tá? Aí, o cara lá escondido, atrás da porta, e sai de detrás do vidro, se esconde atrás de um negócio de chumbo, velho. Oxe, o vidro não protege, não? Protege nada. Olha o tamanho da grossura do vidro. Aí ela aperta um botão e se esconde também atrás de um negócio. E o bichão desse tamanho parece um canhão. Olha! Trac, trac, trac. Trac, trac, trac. Calma. Daqui a poucos segundos terminará. Virgem Maria, Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Eu não posso sair desse cosmo agora. Ai, meu pai. E o bicho parece um robô celestial. Ah, meu pai. E a enfermeira com o enfermeiro Tonhão, escondidos atrás de um lugar. Eu não estou vendo mais eu não estou vendo vocês. Calma, senhor Joilson, calma. Nós estamos aqui, não faz mal nenhum. Estamos escondidos no bunker. E dentro do banco ainda tem um negócio de chumbo que nós está escondido. Até minha cueca, minha calcinha é de chumbo, tá? Epa! Ave Maria, crê em Deus Padre! E o negócio... Tchac, 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 tchac. Aí só faz isso. Eu digo, oxe, tanta confusão para um pra. Oxe. Ah, meu pai, parecia um peito de véia. Não tem aquele, né? Aí... Aí faz... Tra, 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 tra. Isso é a mesma coisa, como é o nome daquele negócio que o cara bota o cara dentro e é acelerador de partícula, como é o nome? Que a raio-x já está ultrapassado, né? É uma cama que entra para dentro de um buraco e fica trac, 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 trac. Como é o nome? Como é o nome? Que vê dentro da carne da pessoa. Raio-x já está ultrapassado, né? Aí de repente a enfermeira, obrigado, tá? Vocês se esconderam aonde, hein? Não tem problema nenhum. Isso é totalmente confiável. Esse nome, totalmente confiável. E o outro, a ressonância magnética. Você sabe como é feita a ressonância magnética? Ressonância magnética são 2 grandes ímãs. Atônco. Esses 2 grandes ímãs, a sua energia, ela funciona só para um lado. A da mulher para o lado esquerdo, um para o lado direito. Mas tem gente que está funcionando para os 2 lados. Aí, ó, preste atenção, velho. Isso é atônco. Aí eu vou explicar a Arca da Aliança. E aí, eles botam você em cima de bota alguém, né, em cima de uma cama. Aí diz, fique calmo, tá? É só um examezinho. Sim, senhora. Aí ela aperta um botão, aí a cama vai lá para dentro de um buraco. Virgem Maria. Aí acende umas luzes azul. Ave Maria. Aí ele manda a família sair de perto. Saiam de perto e orem 7 Pai Nosso. Eita, 7 Pai Nosso só está aumentando. Olha, e aí, meu amigo, a melhor medicina da região é aqui onde eu moro. A melhor medicina da região, uma das melhores medicinas do mundo é aqui. Os caras são fera, velho. E aí... ela aperta um botão. Quando a enfermeirazinha é bonitinha, assim, delicadinha, é tão gostoso. E quando é um enfermeiro bruto, bora, pô! Vamos embora, meu irmão! Deixa de frescura, rapaz! Aí, quando a enfermeirazinha com as unhas bem pintadinhas, o senhor está bem? O senhor, assim, deseja alguma coisa antes de morrer? Não! Aí ela aperta um botão, aí o cara entra pra dentro de uma... Pronto. Ninguém sabe o que acontece ali. Eu vou dizer para você, ali são 2 ímãs gigantescos. Por isso não pode ter nada no bolso.
tem que estar pelado, com a mão no bolso. A enfermeira disse, o senhor está pelado? Totalmente pelado. Eu digo, tô, quer ver? Não quero ver não. Tá bom. E aí ela aperta um botão, aí ela corre, o enfermeiro corre para um lado, sai caindo, corre para um lado, o enfermeiro corre para um lado, ela corre para o outro, o cabelo voando, ela bota logo um negócio assim, como fosse um protetor, colete de balas, de chumbo, aí bota chumbo na bunda, chumbo nos peitos, chumbo em todo canto, velho. Calma, que é rápido, tá? Isso não faz mal a ninguém. Eu tô acreditando. E aí ela sai correndo com o enfermeiro Tonhão, se esconde dentro de um quarto, aí tem uma janela, mesma coisa, do raio-x, né? E ali elas puxam um negócio de chumbo assim, e fica... a gente não fica vendo elas, não. Aí ela aperta um botão, aí o bicho faz... Meu pai tá mirando, é um canhão. Aí faz eita, isso tá parecendo meu pai quando a gente dormia lá em casa, tinha um rato, aí o rato aparecia de noite, aí fazia aí eu dizia, meu pai, papai, seu Joé, o que é isso? Aí meu pai dizia, eu tô matando um rato aqui com sua mãe. Aí minha mãe, tô matando um rato com seu pai, vai dormir, menino, tá muito tarde. Papai, e se o rato vir pra cá? Vem não, que a gente já pegou ele. Aí o rato fazia... Aí a máquina faz tra. Aí tem um macho, né? Tra. Aí vai acelerando. Eu digo, isso é um cão. Ave Maria, que danado é isso? Aí o que acontece é que suas células, o seu átomo, gira só para um lado. Aí eles encostam grandes ímãs. Aí esse ímã faz direita, esquerda, pro seu tra. Direita, esquerda. O átomo fica... Esse átomo também é um átomo masculino. E o átomo feminino? E aí o átomo fica doido. Porque ele direita, esquerda. E o átomo pare com essa jossa. Isso é um caba. Aí de repente ele faz prá. Quando ele faz prá, ele para. Aí vai bzz. Por que ele faz isso? Quando o átomo, olha onde tem a energia éter. Olha onde tem a energia éter. Quando o grande ímã para, as moléculas, as células não sabem qual é o lado, se está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ela solta uma luz, e essa luz é azul. E essa luz mostra o interior do corpo humano. Aí eles tiram foto de dentro da pessoa. Quando o átomo faz direita, esquerda, quando solta, o átomo fica, tá bestalhado. Qual é meu lado? É o meu lado direito. Aí só que para ele reiniciar o lado que ele girava, ele solta uma luz. Faz, nessa luz a máquina capta e gera a ressonância magnética. Olha, você já estudou sobre isso? Pois estude. São partículas subbiba, partícula subatômica. Oi, David! Olha! E aí, essa arca da aliança maravilhosa e abençoada, ela soltava partículas subbi. As partículas subbi têm várias divisões. Entre elas, o que ela acontece? Elas aquecem a molécula e elas produzem doenças como CA e hemorroia. Então, as pessoas que trabalham com emanação de energia, tipo usinas de força, eles têm que ter um colar de chumbo, porque aquela energia influencia no seu átomo. Então, o que aconteceu com o objeto sagrado? Os caras não morreram, os filisteus não morreram, ninguém morreu, mas deu uma coceira danada no âmago. Por quê? Porque deu hemorroia nele. Está escrito na Bíblia. Aí o nosso querido e maravilhoso profeta Samuel morreu por causa disso.
e eles ficaram tudo se coçando com sabugo de milho. Por que a hemorroia dá coceira? No começo, depois não dá mais. A hemorroia ela só dá coceira no começo, quando ela está forte. E depois que ela desenvolve, a parede da veia fica muito fina, aí quase não produz mais coceira, mas aí já começa a sangrar, né? Então, a irradiação atômica, chamada partículas sub-bi ou subatômicas, produz dilatação de veias, derrame cerebral, porque as veias delatam. A veia, vamos dizer que é um caninho, aí esse cano, ela delata. Quando ela não delata toda, ela delata só uma parte, criando uma hemorroia chamada hemorroia de botão. Por quê? Porque parece com um botão. Olha! Isso é ciência, gente. E a ciência eu gosto de misturar com a Bíblia. E então eles ficaram cheios de hemorroia. Todo mundo, arruma um sabugo, pelo amor de Deus, um sabugo! Tudo sentado em, como era o tratamento de hemorroia da época. Como era o tratamento de hemorroia da época? Era sentado no vinagre. Eita, ardia demais, ardia. Mas aí o vinagre impede de haver infecção. Aí depois sentava em uma bacia de água quente para delatar e alguns sentavam em bacia de água fria para contrair, né? Os nordestinos utilizavam muito babosa. Pegava a babosa e... E aí, depois que a veia delata, essa veia delata por vermes, verme do gato é o especialista em delatar essa veia, e também radiação atômica. Pessoas que dirigem caminhão e o produtor da energia do caminhão é debaixo da bunda deles, eles desenvolvem próstata e hemorroia. Problema por causa da irradiação da energia, chamado poderes do rádio. Antigamente existiam profissionais que trabalhavam em cima da problemática do rádio, da irradiação, mas hoje foi proibido, não tem mais, tá? Existiam profissionais que mediam a irradiação e diziam que essas irradiações davam derrame cerebral, gripe, doenças, porque elas abrem a carne. Olha! Entendeu? Mas hoje esses profissionais não mais existem. Nem o curso hoje tem mais, que é o curso que era para você medir radiação de uma pedra. O exemplo disso é o urano. O urano, ele irradia partícula subatômica. Por isso que o urano dá tanta doença. Por quê? Porque ela delata, ela inflama. Uma pedra de urânio, ela consegue matar uma pessoa. Por que ela consegue matar uma pessoa? Porque ela irradia uma partícula chamada subatômica. Então vamos voltando para a Arca da Aliança. Os caras não morreram, mas ficaram com as hemorroias da pílula, velho. Então eles tiveram uma ideia, consultaram. Ei, me presta teu sabugo aí, que meu sabugo já tá liso. Ah, que danado de coceira da pílula, velho. Esse sabugo já tá com sangue. Aí o que nós vai fazer? Baal não consegue ficar de pé diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança derrubava Baal toda vez. Pá. Tive uma ideia, disseram eles. Vamos devolver a Arca da Aliança e pedir perdão. Como é que nós pedimos perdão? Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou me consertar. Te peço perdão, preciso deste amor. Estende tuas mãos para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu rei. Então, senhor, ele tem a lei do perdão, né? A lei do perdão é pouco praticada na igreja. A gente acha que é apenas levantar o dedimbo e estar livre de todos os pecados. Mas existe a lei do perdão, que é a lei da compensação. E eles souberam utilizar, consultaram os sacerdotes. Os sacerdotes disseram, vamos pedir perdão a eles. Façam hemorroidas, tamanho das suas hemorroidas de ouro. E vamos devolver essa hemorroida de ouro para Israel, junto com a Arca da Aliança. Véi do céu, isso está na Bíblia, Aí os caras, vem cá, rapaz, vem cá, gigante. O gigante, eu tô coçando demais. Eles olhavam para a poça do gigante. Abre aí, rapaz. Eita, peraí, tá assim e tal. Eles fizeram a hemorroida do tamanho da hemorroida que eles tinham.
das veias, que a hemorroida é veia. O cara diz que é germe, mas é meia verdade, porque a hemorroida é produzida por verme às vezes. Mas, na verdade, a hemorroida é dilatação de veia. Veia no ânus. Então, tinha um doutor lá, tragam todo mundo pra cá. Abre aí pra ver. Abre mais, rapaz! Arreganha! Aqui dá meio quilo de ouro. Aí eles, vamos derretendo ouro e fazendo a hemorroida de ouro. Isso durou meses. Foi. Juntaram bilhões de dólares. Tinha mais ouro do que aquele ouro lá da Venezuela. O cara pôde de rico, né? O povo morrendo de fome, meu Deus. Aí derreteram os ouro e fizeram hemorroidas de ouro. Está escrito na Bíblia. Eu estou falando para você o que está na Bíblia. É a lei do perdão. Olha. E então, eles colocaram a Arca da Aliança em cima de carro de boi, uns boi treinados, e tangeram esses boi. E junto com a Arca da Aliança, tinha vários carros de boi de hemorroida. Todo mundo que tem hemorroida ia para o doutor fazer o exame de hemorroida e dizer qual é o tamanho da hemorroida. Eles faziam uma hemorroida de ouro, uma tripinha de ouro. Aí colocava dentro da carroça, encheram várias carroças de hemorroida de ouro, foi. Aí, talvez eu acho que ele deve ter alguém, ou pegou um boi de Israel, alguma coisa, chegou bem pertinho de Israel, eles, vá! Aí tava lá o sacerdote, sim, a Arca da Aliança, eles devolveram, os medianitas, os filisteus, devolveram a Arca da Aliança, cadê? Aí o sacerdote correu, cubram a Arca da Aliança, que tem que cobrir com um manto, e esse manto tinha ouro, tinha um bocado de coisa, porque a Arca da Aliança irradiava, tinha irradiação. A Arca da Aliança não podia ver a luz do sol. Não podia ver a luz do sol, e nem podia ver sua genitária. A Arca da Aliança não podia ver sua genitária. Então, por isso que não existia degraus na casa do Senhor. A Arca da Aliança não podia ver genitária, não. Mulher não podia entrar de jeito nenhum. Então, os sacerdotes botavam fraldas, umas 10 fraldas cada um deles, quase entrava de perna aberta, para que não visse o treco-treco. Olha. E aí, o cara, cubram logo. Os caras, tinha manto de 3 dedos, o manto. Que a Arca da Aliança não podia ver o sol. Cubra, isso aqui. Aí estava lá escrito, pedimos perdão ao Senhor e colocamos como pedido de perdão as hemorroidas de ouro. É claro que os judeus pegaram, né? Olha, por que de ouro? Que se fosse de pau, os judeus não pegavam nem a pau, porque o ouro ele não transmite energia ruim, só transmite energia boa. O ouro, o louro e o óleo de azeite não transmitem energia ruim. Pode pegar um azeite e deixar no cemitério a noite todinha que não pega nada. Agora, se botar no meio da igreja, pega. O azeite só pega energia boa. Não existe feitiço feito com azeite. Então aí, porque a energia do azeite é ouro e a energia do louro é ouro. E o ouro não pega energia ruim de jeito nenhum. Pode levar ele para dentro da tumba, não pega não. Então, os judeus pegaram, era mesmo de hemorroida de ouro. Eita, cada viazona, eita. E os filisteus e medianitas ficaram curados. Olha, mas a questão é o objeto sagrado. Diga comigo, objeto sagrado. O objeto sagrado influencia na sua vida, para bom ou para mal. Eu estou falando sobre pesadelos, né? A gente entrou na Arca da Aliança aí, e lembre-se, eu dou um fundo bíblico e dou fundo científico e dou fundo teológico, todo tipo de fundo, menos um. A Bíblia fala sobre isso, a ciência fala sobre isso, então, fundo histórico, fundo teológico, fundo científico. Eu estou te falando de neutrinos, eu estou te falando de emanação de radiação atômica, eu estou te falando de objeto sagrado. Entendeu? Então, objetos sagrados, eles podem gerar sonhos bons, e objetos consagrados a deuses estranhos podem gerar até a morte. E está na Bíblia. Pastor, sonhar com aranha. Esse é o mês que as pessoas mais sonham com aranha. É interessante demais. Qual é o mês
que as pessoas sonham mais com aranha? Octuba. Não sei porquê. É mistério, né? Porque se sonha tanto com aranha no mês de outubro e também se sonha com os parentes, né? Ao portal. Então foi interessante aí? Veja aí, mistério do mês de outubro, Joilson de Assis, dá uma olhada. Eu estou falando sobre pesadelos, como evitar, como lidar, por que acontece, de que forma for. Se você tiver alguma dúvida agora, ao vivo, me diga. Se você tiver alguma dúvida sobre pesadelos e como evitar os pesadelos, como fazer para evitar objetos sagrados. Eu falei sobre objeto sagrado, você compra uma boneca, pega uma cadeira, uma mesa de alguém, você pode ter problemas. E para não ter problemas, se lava com água e sal, tá? Se puder lavar, você não vai poder lavar um computador, né? Mas o lavar ajuda. Tá bem explicado, gente? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Tem? Se tiver, diga, tá? Ok? Eu sei que errei, mas vou me consertar. Te peço perdão, inclusive dinheiro. Quando existia dinheiro de papel, né? Então se lavava o dinheiro para tirar a energia ruim do dinheiro, né? E se for na conta, aí você tem que ter outros rituais para purificar. Então, origem dos pesadelos, se você gostou desse assunto, coloque aí, origem dos pesadelos, Joilson de Assis.